O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. O Senhor, Ele manifesta o seu poder em toda a terra, e a sua graça nós podemos ver, mas é interessante, porque muitas vezes na palavra o Senhor fala, não tenhas medo. E quando a gente olha para a primeira leitura, diz assim: estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. O Senhor está dando uma declaração a Paulo, uma profecia, dizendo para ele: olha, conte com a minha presença, onde você for, você pode saber que eu estarei presente e que eu te conduzirei. E quando escutava isso, lembrava dessa dimensão, como Deus nos faz muitas vezes enfrentar desafios. Seja você que está em casa, enfrentando os seus desafios na sua casa, seja cada um de nós como evangelizador, nós somos chamados a enfrentar os nossos desafios, a passar sobre os nossos medos. Mas eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar da comunidade, eu pensei que aquelas pessoas que estavam na comunidade de Aliança e Misericórdia tinham perdido total sentido do que era medo. Eu via, assistindo, como talvez vários estão aí agora, em frente à TV, assistia falando da canção nova sobre a comunidade, e mostrava então os missionários subindo na favela, lidando com o tráfico, e eu falava: meu Deus, eles não têm medo. Será que eles não têm noção do que o tráfico pode fazer, o que é morar numa favela, que é viver nessa realidade? Mal sabia eu que depois de alguns poucos anos eu estaria naquela mesma favela e moraria ali durante 6 anos. Deus começa a mostrar para nós que Ele quer que nós vamos aonde ninguém quer ir. E a primeira missão então que eu fiz na comunidade foi fazer uma missão na favela de Heliópolis. E nós então evangelizarmos, pedimos lá uma autorização aos traficantes para evangelizar. Eles autorizaram, deu uns 2 dias de missão, eles voltaram e disseram assim: o que vocês estão fazendo? Vocês ficaram loucos? Vocês não têm medo de morrer? Nós pensamos que vocês iam visitar, entrar, ir em cada lugar, mas não que entrar em todos os becos e em todos os lugares.
percebi que até os traficantes estavam meio assim, inconformados, com uma certa falta de medo. Outra vez, antes do evento que aconteceria no Rio de Janeiro, nós fomos convidados a visitar entrar numa favela que chama Rolas, perto de Antares, uma região bem violenta no Rio de Janeiro. E eu falei com o pároco, vamos lá falar com os traficantes. E o pároco falou assim, olha, vai você lá, conversa com eles, depois que você conversar com eles, você me chama que eu vou ir. E aí fui eu, mas uma missionária, um missionário, nós entramos na favela. Era novidade para mim também naquele momento, porque estou acostumado com a realidade em São Paulo. Mas entramos e chegamos na boca, do tráfico lá, e estava lá a vasilha cheia de dinheiro, de droga, os traficantes armados, com fuzil, metralhadora, e a pessoa que nos acompanhava disse assim, aquele lá é o responsável da boca, o que tem a melhor arma é o responsável da boca, a gente precisa falar com eles. Então fui lá me apresentar junto com os outros missionários e dizer, olha, somos da igreja católica, somos missionários, e nós queríamos fazer uma missão. Tinha toque de recolher, gente, naquele dia, não podia fazer missão à noite, as casas eram fechadas, tinha toque de recolher e nós fomos lá. E aí, falando com o traficante, ele disse assim, ô senhor, a parada aqui tá pesada, que bom que vocês vieram. Eu fiquei pensando, será que é bom mesmo? E ali, começamos então a falar com os traficantes, e de repente, no meio que a gente estava conversando com os traficantes, eu ouvi um barulho de helicóptero vindo. Esses traficantes pularam numa vala que tinha, apontaram as armas para o alto, eu não tinha nem aonde esconder, me colei na parede assim, falei, meu Deus, da onde vier o tiro agora, nós vamos morrer aqui no meio. Mas, felizmente, não era um helicóptero da polícia, mas era um helicóptero do exército, passou, olhou e foi embora. Quando eu voltei lá no pároco para falar com ele, pároco, os traficantes nos permitiram fazer a missão. O senhor quer ir conosco? Ele falou assim, não, vou esperar mais um ano de experiência na Aliança Misericórdia para ir. A gente começa a perceber que, de repente, Deus está nos chamando como aliança, aí a lugares onde ninguém quer ir. A tocar corações aonde ninguém espera. A primeira vez que nós fomos na Cracolândia, eu lembro que o próprio morador de rua dizia, não, vocês não podem ir para lá. É loucura. Falei, meu Deus, até o morador de rua está dizendo que é loucura ir para lá. E nós vamos. E ali, quando nós fomos, uma das pessoas que nós abordamos, 2 jovens, um dizia assim, por que vocês estão fazendo isso? Que loucura é essa? E a gente teve a oportunidade de dizer, você não sabe o que Deus é capaz de fazer para buscar um filho dele que se perdeu. Deus é capaz de tudo. E assim a gente tem feito ao longo de anos. Experiência após experiência, tem viralizado nos últimos tempos a nossa evangelização com as garotas de programa, com os travestis em São Paulo. Me lembro agora, no final do ano passado, evangelizando lá, nós fomos abordando as garotas de programa, abordamos uma delas, ela que estava vindo do interior de São Paulo, estava começando ali naquela noite a sua vida, naquela prostituição por causa de dívidas, problemas, querendo manter a família, diversas outras dificuldades, o próprio vício onde ela estava, e ela a princípio disse, não, eu não quero receber oração, não sou da igreja católica, mas bastou perguntar para ela, como ela estava, como estava a família dela, e logo o coração começou a se abrir. Porque todos nós temos um sofrimento que a gente guarda. Tem um sofrimento que Deus quer entrar, quer participar com você.
E de repente lá, na Barra Funda, naquela penumbra, vamos dizer assim, das coisas, ou seja, naquele momento de escuridão, nós então encontramos aquela jovem, deve ter por volta dos seus 27 anos, e ela começou a partilhar, se emocionar, chorar, e enquanto nós orávamos por ela, Deus dava profecias sobre a vida dela. Sei que naquele momento ela ficou impactada, diz ela que voltou em casa, e ela falava assim para a avó dela, dizia que ela tinha encontrado um padre e os missionários lá na prostituição. E a avó dela falava assim, não, você está enganada, não é possível. E diz ela que ela ficou pensando, será que é verdade? Mesmo depois da experiência com Deus, por causa das dívidas, voltou no dia seguinte para a prostituição. Ela mal chegou lá, foi abordada por outros missionários, que pegaram ela, porque a evangelização acontece assim, nós vamos lá, aparentemente para fazer um programa, porque lá é um quarteirão inteiro de prostituição, e ali você vai passando de carro, e as pessoas que estão ali, vai, entre aspas, escolhendo as pessoas que vão ter programa, e então, os missionários passando, encontrou ela aceitou, e quando ela chegou, então, na casa, porque essa é a grande surpresa, é que ela chega na casa, onde aparentemente vai ter um programa, e em vez de ter um programa, tem um banquete esperando. E quando ela chegou, e viu que o mesmo lugar, as mesmas pessoas que tinham abordado ela no dia anterior, estavam ali, ela começou a se emocionar. Ela mais uma vez percebeu que Deus não deixava ela para trás. E quando ela, contando mais ainda profundamente a sua história, levamos na capela, oramos por ela, ela começa a dar o passo de poder sair. Dias depois, liga, manda uma mensagem para mim e diz, padre, estou recomeçando o meu relacionamento. O relacionamento com o filho dos meus, com o pai dos meus filhos. Estou recomeçando. Consegui a força de recomeçar. Quero pedir que o Senhor reze por mim. Deus vai lá e busca. Mas quando você está ali naquele inferno, acontece uma coisa estranha. Porque ali é um lugar de prostituição, violência, de crime, um lugar onde as trevas têm operado e você muitas vezes sente-se envolvido por uma graça que você quer aproximar de todas as pessoas, e assim tem sido as nossas evangelizações, ou seja, um gesto de se aproximar, e parece que então a força que está ao nosso entorno começa a operar nas trevas. E eu te falo, mas padre, você não tem medo? Se eu penso, eu tenho. Mas quando nós estamos lá, a palavra de Deus parece ler um pouco. O amor expulsa todo medo. O amor começa a expulsar o medo. E as pessoas começam a dizer, nós nos sentimos olhadas, vistas de uma forma diferente. Nós percebemos que há algo que está diferente em vocês. Há uma ação. Deus então está agindo no meio de tudo isso. Ele está dizendo novamente para você, olha, você é aliança de misericórdia, não tenhas medo, vá, anuncie com ousadia. E essa ousadia faz parte do nosso carisma. Não tenhas medo, porque tem um povo numeroso que pertence ao Senhor. E este povo, muitas vezes, está nas periferias, na escuridão, e eles precisam desta força que nasce do coração de cada um. Só que é interessante, porque essa mesma força, essa mesma graça, capaz de colocar um relacionamento profundo com quem a gente não conhece, de ir ao encontro com alguma pessoa que nós não esperávamos, e de fazer a experiência com aquela pessoa, também coloca
que nós precisamos entrar na escuridão do coração que muitas vezes está do nosso lado. Nós somos chamados a uma experiência de unidade que vai ao encontro de toda escuridão. Por isso, você que está em casa, talvez não vá a uma evangelização com a Maria Madalena nas ruas, com a prostituição, mas talvez você tenha um terreno, um coração ao seu lado, que muitas vezes te dá medo. É como se Deus nos dissesse: olha, meus filhos, vocês possam ir adiante, possam olhar para tudo que está em volta de vocês, porque eu quero que através de vocês a minha luz possa resplandecer. E nós então começamos a perceber que Deus vai realizando graça sobre graça, movimento de misericórdia, vai indo ao encontro de cada coração que está ferido e que precisa ser acolhido. Só que muitas vezes este coração está mais perto do que a gente imagina. Está nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Agora há pouco ouvi o Padre Henrique falar, queria até que ele desse uma palavra aqui, um testemunho, porque entre nós temos corações feridos, entre nós percebemos a experiência da misericórdia. E Deus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo de se aproximar. Não tenha medo de mergulhar no coração do outro. Saiba o que eu posso fazer através do seu sim. Diga para quem está do seu lado, diga assim: Deus quer realizar a sua profecia. Fala para quem está do seu lado: Deus quer realizar a sua profecia na sua vida. Interessante que não só não temos que ter medo de entrar na escuridão, mas também, como dizia Padre Jonas quando o encontramos pela primeira vez, não ter medo de deixar a escuridão entrar em nós. Padre Jonas dizia assim, que a aliança de misericórdia é como o coração do corpo que recebe o sangue poluído e devolve o sangue purificado. Recebemos um mar de miséria, entregamos pela graça do Senhor que nos chamou, a misericórdia que transforma as vidas, que transforma os pecadores em santos e testemunhas da misericórdia. Esta é a nossa vocação. E aí, o Padre Isaac me falou: conta lá, daquele homem que está sentado aqui no meio de vocês, que se chama Gilberto. Porque Gilberto viveu 29 anos no alcoolismo. A esposa e as filhas dele, uma delas é missionária da Aliança de Misericórdia, Thalita, que agora está em Manaus, me parece, estava na Polônia, indo em Manaus. E ela orava junto com a mãe, junto com as irmãs, mas nunca desistiram do Pai. Este é o segredo. Jesus não desiste de nós. E nós não podemos desistir dos irmãos. Aí oraram anos. Um dia vieram à missa que celebrávamos na casa de formação, onde Thalita estava. E junto com a mãe e com as irmãs, se colocaram de acordo e me disseram: Padre, nesta missa vamos pedir a conversão do Pai. E não aconteceu um milagre, um verdadeiro milagre, mas que é fruto de tanto tempo de sofrimento. Chiara Lubich diz assim, que o sofrimento é o preço para salvar as almas. Espero no fim da vida de não ter sofrido pouco e de não ter sofrido mal. E elas o juntaram à oração, oferenda da dor, assumindo por anos e anos esta ferida na própria carne, no próprio coração. E naquela missa o pai, que estava em casa, de repente sentiu o desejo de jogar toda a bebida e todo o álcool no vaso. Mas do nada. E a partir daquele momento, aconteceu 14 anos atrás, nunca mais colocou uma gota de álcool na boca.
esses milagres. O Senhor realiza continuamente. E hoje o Gilberto, junto com a esposa, fazem parte da nossa casa Ramin, onde nós acolhemos os irmãos que, recuperados do caminho da droga, vivem comigo, vivem com o diácono Júlio, com a Rafaela que está aqui, e outros irmãos, porque nós somos família. E uma família nunca desiste dos seus filhos. Eu quero fazer então um convite para você que está em casa, você que está aqui, levanta um pouquinho. Queria que nós possamos nos colocar nesta presença. Se nós pudéssemos perguntar a nós mesmos, o que é que eu tenho medo? Será que eu tenho desafios na minha fraternidade, na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Quais são os desafios que talvez você tenha percebido que precisam da graça de Deus? E que talvez você tenha sofrido justamente essas dores de parto para que tudo isso possa acontecer. Para que esta graça possa operar. Nós queremos abrir, sobretudo, esta festa dizendo que o Senhor, Ele está confiando a você um povo. E que Ele está dizendo a você, não tenha medo. Você que é mãe, não tenha medo do que o Senhor está confiando a você. Você que é pai e que tem muitas vezes passado dificuldades no seu trabalho, o Senhor está confiando autoridade sobre a tua família. Mas muitas vezes você tem medo de perder o trabalho, você tem medo de não dar conta. Você que é missionário, que muitas vezes tem sofrido com situações de saúde, e você tem dito que tem medo de não dar conta. O Senhor está colocando para você justamente um povo. E o Senhor agora começa a mostrar a você que é da comunidade de aliança, este povo que Ele está te confiando, Ele está te mostrando pessoas, porque o Senhor, Ele está designando profetas, profetisas para um novo tempo. E por isso a sua graça é derramado nesse santuário do Pai das misericórdias, porque a sua misericórdia não tem fim. Por isso você vai agora entregar, você mãe, você que está em casa, entrega as tuas dores de parto, entrega os teus sofrimentos, porque como diz a palavra, a dor talvez hoje é grande, mas a alegria há de vir, porque o Senhor está fazendo fecundar, o Senhor está fazendo um novo tempo. Por isso coloca tudo isso diante do Senhor, e nós queremos, Senhor, este derramamento da Tua graça, o derramamento do Teu Espírito Santo, para que nós possamos justamente responder a este chamado. Por isso, coloca agora diante do Senhor e peça o seu Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, neste momento. Eu sei, podem até tentar me calar, e toda canção pode acabar, mas da sua presença não posso sair, para que minha vida só fale de ti, e muitos possam te conhecer. Declara isso através de mim. Eu sei, podem até tentar me calar, e toda canção pode acabar, mas da sua presença não posso sair, para que minha vida só fale de ti, e muitos possam te conhecer através de mim. Isso, vai declarando isso.
Vai orando agora, você que está em casa, vai orando ao Senhor, vai deixando o Espírito Santo agora agir. Senhor, nós cremos na Tua Palavra, nós sabemos que a Tua Palavra, ela é viva, ela é eficaz. Por isso, Senhor, esta Palavra agora está sendo derramada neste lugar, nas casas. Não tenhas medo. Esta palavra está sendo agora fonte de libertação, de graça, fonte de renovação. Por isso, deixa agora você ser envolvido por esse Espírito que agora te leva, te conduz. Porque sim, Senhor, nós queremos ir, Senhor, aonde Tu desejas, ao encontro de cada pessoa, no Teu nome. Sim, Senhor, através do Teu Espírito, através de Eu Ti. sei, podem até tentar me calar, e toda canção pode acabar, mas da Sua presença não posso sair. Pra que minha vida só fale de Ti, e muitos possam Te conhecer através de mim. Eu sei, podem até tentar me calar, e toda canção pode acabar, mas a Sua presença não posso sair. Pra que minha vida só fale de Ti, e muitos possam Te conhecer através de mim. Isso, vai orando suavemente. A imagem que me vem é uma imagem de uma rede. E o Senhor está de forma especial tocando várias pessoas que têm perseverado. Você é uma pessoa que tem bastante responsabilidade, sabe o que o Senhor está te pedindo, e você muitas vezes joga as redes na sua família, pela conversão do seu esposo, e você tem sentido que não tem pego nada, que não tem tido frutos, e o Senhor está novamente te pedindo: joga a tua rede, joga novamente. O Senhor está pedindo a alguns de nós esta perseverança, a outros o Senhor está pedindo autoridade. Você pai, você mãe, você tem uma autoridade sobre o teu filho, por isso o Senhor está te pedindo: não tenha medo de exercer autoridade espiritual sobre a sua família. Por isso o Senhor mostra agora alguns que já oram pelos seus filhos durante a noite. Você que agora ouvir esse testemunho também, lembrar do seu pai que é alcoólatra. O Senhor agora está tocando também a tua casa, por isso vai entregando o teu pai. Você que naquilo que é a luta da coordenação, daquilo que é a comunidade de aliança, você muitas vezes está dizendo para você mesmo: estou cansado. O Senhor agora está te dizendo: segue, não tenhas medo. E o Senhor está dando a vários de nós o desejo ainda maior de radicalidade, porque esta radicalidade é um chamado, é uma profecia para a igreja, é uma profecia sobre a sua vida. Por isso, vai assumindo esta autoridade, essa ousadia no Espírito Santo. Sim, você que carrega um peso espiritual muito grande sobre as costas, o Senhor agora está removendo este peso. O Senhor está entrando, o Senhor está curando, porque o Senhor, Ele está no meio de nós, e Ele vai ao encontro. Você que ainda nesta manhã estava chorando por causa da sua saúde, o Senhor está te visitando. Você mulher, você que tem seus 43 anos, você que está passando por esta enfermidade, o Senhor está te visitando agora, porque o Senhor vai ao teu encontro. Por isso, Senhor, nós desejamos mais. Por isso, leva-nos, Senhor, mais a Ti. Cante: que eu seja corajoso no perigo com autoridade,
que eu seja corajoso no perigo, prudente nas decisões, paciente nas tribulações. Deus acende um fogo. Isso, deixa o Senhor acender este fogo. Quero ser teu instrumento em toda e qual. Eu sei, cante com autoridade. Eu sei, podem até tentar me calar, e toda canção pode acabar, mas a sua presença não posso sair, pra que minha vida só fale de ti e muitos possam te conhecer através de mim. Deixa agora que o Senhor está selando toda a graça. O sangue do Senhor agora está selando toda a graça sobre a tua casa. A imagem que me vem é essas trevas que vão deixando o teu lar, o teu grupo. Porque aonde há luz, não há trevas. E eu peço a Nossa Senhora, de forma especial, que possa agora, sobre o seu manto, guardar todos os lugares que o Senhor agora visitou. O Senhor agora está falando particularmente a você que está em casa, você que está aqui no santuário. Escuta o que o Senhor está te dizendo. Paulo escutou a profecia sobre a vida dele. E Paulo foi fiel àquilo que o Senhor havia dito. Por isso o Senhor, Ele vai derramando um espírito novo, uma profecia nova. E Ele te pede, seja fiel e corajoso. Seja fiel e corajoso. Seja fiel. E agora é como que uma grande luz dissipa todas as trevas. E agradecemos a Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Entregamos a Ti, ó Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora